Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando a data FIFA, parando o Campeonato Espanhol, então vou fazer um vídeo aqui para analisar um pouquinho do que a gente já viu em La Liga, quem são os times que estão decepcionando, os times que começaram muito bem, enfim, fazer uma análise geral desse início do Campeonato Espanhol para essa nova temporada. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa o like no vídeo e os comentários por aqui. Bom, vamos falar sobre a finalização da quarta rodada do Campeonato Espanhol e esse início de competição, fazer uma análise do que nos deixa este Campeonato Espanhol, o que a gente pode esperar de alguns clubes, quem já começou decepcionando, quem começou bem a competição e ainda não tropeçou, enfim, é um apanhadão geral aqui, um resumo deste início de La Liga. E eu vou começar de baixo para cima. Porque lá no final da tabela de classificação do Campeonato Espanhol, a gente tem duas equipes que nós nos acostumamos nos últimos anos a ver competindo em competições europeias e que começam a temporada muito mal. Um mais pelo calendário e o outro por, enfim, ter mudado muita coisa e as questões de fora do vestiário estarem afetando já nos últimos tempos o que acontece dentro de campo. Estou falando do Valência e do Sevilha. O Valência termina essa quarta rodada do Campeonato Espanhol, agora estamos indo para a data FIFA, como o lanterna da competição. É verdade que o Valência pegou adversários complicados nessas primeiras 4 rodadas, Barcelona, Celta de Vigo, Atlético de Bilbao, mas o time só conseguiu um ponto até agora, um empate. O Valência que vive já nos últimos anos problemas extra-campo devido à mudança de dono do time, né? Mas parece que continua não conseguindo se encontrar e o início é realmente bem ruim de campeonato espanhol. Acima do Valência na tabela de classificação, mas também não muito bem, porque tá na zona de rebaixamento, o Sevilha. O Sevilha que trocou de técnico essa temporada, o Garcia Pimenta que estava no Las Palmas e que fez uma boa temporada com o time do Las Palmas na última temporada, assumiu o Sevilha, mas é um Sevilha tentando se encontrar, que perdeu vários jogadores, muitos jogadores considerados líderes do vestiário saíram, como o caso do Sérgio Ramos, e o time tá tentando se encontrar, mas não tá conseguindo também nesse início de competição. O Sevilha que tem 3 gols marcados em 4 jogos, mas esses gols marcados não conseguem superar os sofridos, e o time realmente tá sofrendo nesse início de campeonato. É verdade que nos últimos anos tem sofrido bastante o Sevilha, que, como eu disse, foi um constante em competições europeias, mas vive um momento muito complicado, já foi assim na última temporada e começa essa nova temporada da mesma forma. Se o Sevilha não começa bem, o Betis, que é o outro time do sul, grande time do sul da Espanha, também não começa muito bem a competição. O Betis tem o pior ataque desse início de campeonato espanhol, apenas um gol marcado em 4 partidas. Realmente, nenhuma vitória para o time do sul da Espanha. O Betis também não começa bem o campeonato. É verdade que trouxe alguns reforços que ainda precisam encaixar no time, como é o caso do Vitor Roque ou do brasileiro Natan, o zagueiro, mas o Betis está com dificuldade de conseguir arrancar. É verdade também que não conta com o Isco, que é a peça fundamental para fazer esse time jogar, mas o Betis com muitas dificuldades nesse início de competição também. Aí a gente sobe um pouquinho na tabela de classificação e a gente vê os dois times do norte da Espanha, times que estão em competições europeias nessa temporada, times que nos últimos anos têm conseguido dar esse salto, né, e está disputando coisas a mais dentro do cenário europeu, mas que não começaram também muito bem o campeonato espanhol. Em 13º, o Atlético Clube de Bilbao, o time no qual o Nico Williams resolveu ficar, ele fica no Atlético Clube de Bilbao até a próxima temporada, pelo menos segundo palavras dele. É verdade que o time teve adversários complicados, teve o Barcelona, teve o Atlético de Madrid, não conseguiu vencer nenhum dos dois nesse início de competição, mas fisicamente esse time precisa estar bem para poder competir e fisicamente ainda está distante, com muitos problemas de conexão entre a defesa e o ataque. O Ernesto Valverde não está conseguindo encaixar, pelo menos nesse início, esse Atlético de Bilbao, que é um time que deve ir de menos a mais, porque quando engrena na temporada costuma manter uma estabilidade. Mas o início, com apenas 4 pontos marcados em 4 rodadas, não é o esperado para um time que se imaginava e que se imagina ainda que pode estar competindo por competições europeias dentro
do Campeonato Espanhol. E logo acima do Atlético, a Real Sociedad, que também faz um início de Campeonato Espanhol bastante decepcionante, os mesmos 4 pontos que o Atlético de Bilbao. E o problema da Real Sociedad é que nessas primeiras 4 rodadas enfrentou, em teoria, rivais mais acessíveis. Perdeu para o Rayo Vallecano, perdeu para o Alavés e empatou com o Getafe. É um time que está tendo muitos problemas para conseguir jogar realmente, porque é um time que precisa da bola, é um time que joga de uma forma muito específica, que costuma controlar os jogos e que não está se encontrando nesse início de temporada. Os dois times do país basco aí começando estranhamente essa temporada. Aí a gente tem já na parte de cima da tabela, não vou passar por todos os times, vou indo só nos destaques mesmo. Dá para dizer três equipes que eu já imaginava que 2 delas estariam aí no cenário de poder ser surpresa dentro de La Liga. Primeiro, em 10º, a gente tem o Mallorca. O Mallorca trocou de técnico, trouxe agora o técnico que estava no Osasuna, o Diago Barrasate, na última temporada. É verdade que ainda não está engrenado o funcionamento do Mallorca, que é um time que, com esse treinador, muito provavelmente vai se defender melhor e vai jogar muito no contra-ataque, até porque é o time que tem um atacante muito bom para fazer isso, que é o Muriqi, mas ainda não terminou totalmente de engrenar. Eu acho que o Mallorca ainda vai entrar numa curva ascendente durante essa temporada. O início é meio estranho, tem 5 pontos em 4 rodadas, tá ali no meio da tabela, mas eu acho que é um time que pode crescer durante essa temporada. Assim como uma das grandes surpresas nesse início de campeonato espanhol, que é o Leganés. Time aqui da Comunidade de Madrid, que subiu da última temporada da segunda divisão para a primeira e tá nessas primeiras 4 rodadas entre os 10 primeiros em 9º. O Leganés, que fez uma contratação surpreendente nos últimos segundos da janela de transferência, trouxe o Haller, que estava no Borussia Dortmund, para tentar dar ainda mais nível para esse ataque do Leganés. É um time que joga de uma forma muito específica, que tem um técnico muito jovem, que fez um muito bom trabalho na segunda divisão, que conseguiu manter o coração do time e que tá, digamos que nesse início de temporada, os times que já têm uma ideia, que já estão engrenados e que já as suas peças já sabem o que tem que jogar, estão saindo na frente. O Leganés está se aproveitando disso para conseguir somar pontos importantes e já inicia esse campeonato espanhol com boas apresentações e somando já 5 pontos em 4 rodadas. No início desse campeonato espanhol, quem estava liderando a competição era o Celta de Vigo, que nesse momento está em 8º na tabela, vai para essa data FIFA em 8º. É um time que ataca muito bem, trouxe o Borja Iglesias, um jogador que se destacou no Betis, que na última temporada terminou a temporada com o Leverkusen e agora vem para o Celta de Vigo, que até tá marcando gols. Tem o Iago Aspas, que é o cara que faz o ataque do Celta funcionar, mas é um time que tem muitos problemas defensivos. Então, marcou muitos gols, 10, é o segundo melhor ataque depois do Barcelona, mas sofreu muitos e tem o pior ataque dessa La Liga nesse início, que é o Celta de Vigo, com 9 gols sofridos. É um time que, se conseguir encontrar o equilíbrio, pode ser que a gente veja uma temporada melhor do que as últimas do Celta. O Celta tem tido muitos problemas para conseguir ser regular durante a temporada. No início parecia que estava encaixando, agora deu uma caída justamente pelos problemas defensivos e vamos ver se o Giraldez consegue encontrar um equilíbrio nesse time. Aí já subindo um pouquinho, indo para a 7ª colocação, a gente tem o Osasuna. É um time que trocou de técnico, o Diago Barrasate saiu do Osasuna e foi para o Mallorca e que contratou o Vicente Moreno. Eu tenho muitos pontos com o Vicente Moreno na questão da defesa. Ele não é um técnico que costuma ter times com defesas muito sólidas, tanto é que o Osasuna, em 4 rodadas, sofreu 7 gols. É verdade que a grande maioria foi num jogo contra o Girona, 4 gols sofridos, mas é um time que vai precisar encontrar esse equilíbrio defensivo se quiser continuar aí no meio da tabela e ter possibilidade de brigar por competições europeias. É um time que tem jogadores muito bons, que já se conhecem há muito tempo, tem uma base muito estabelecida. Esse Osasuna ganhou com a contratação do Brian Zaragoza, jogador que se destacou no Granada na última temporada, foi contratado pelo Bayern de Munique, acabou não sendo aproveitado e o Osasuna pegou por empréstimo. É um ponta muito rápido, driblador, veloz e que tem o gol como grande objetivo, mas
Eu acho que se não conseguir encontrar o equilíbrio defensivo, esse Osasuna vai ter dificuldade durante a temporada. Mas faz um bom início de campeonato espanhol, tá em 7º na tabela. E logo acima do Osasuna a gente tem o Alavés, que costuma ser um time que compete muito bem, consegue se manter na primeira divisão do campeonato espanhol, fazendo bons momentos. E trouxe um jogador interessante pro ataque. Tony Martínez, que estava no Porto, veio para o Alavés, em 2 jogos já marcou 2 gols, então é um time que talvez consiga se manter aí nessa questão de ser competitivos, né? Tem um ponto que costuma não sofrer tantos gols, por exemplo, o Osasuna está em 7º, já sofreu 7 gols, o Alavés está em 6º e sofreu 3, é um time que costuma conseguir encontrar esse equilíbrio entre os gols que marca e os que sofre para poder estar ali no meio da tabela. E começa o campeonato, pelo menos, tentando e conseguindo, de certa forma, encontrar esse equilíbrio. E daí a gente tem o top 5 deste início de La Liga. O quinto me surpreende, porque eu pensei que com todos os desfalques, com todos os jogadores que saíram da última temporada, que o Mitchell ia demorar mais para conseguir encaixar esse Girona. E parece que ele está conseguindo encaixar as peças e conseguiu montar um fundo de armário interessante para o Girona poder ser competitivo nessa temporada. É um time que começou mal, depois goleou o Osasuna, tá conseguindo se manter ali, somando muitos pontos em todos os jogos. É um time que já tem uma forma de jogar, é verdade que perdeu peças muito importantes, mas se o Mitchell conseguir fazer as peças que chegaram, encaixar no que ele precisa, e com esse fundo de armário para poder ser competitivo, disputando o Campeonato Espanhol, disputando a Copa do Rei, disputando a Liga dos Campeões, que vai adicionar ao calendário do Girona algo que o Girona não costuma ter, que é jogo de 3 em 3 dias pela Liga dos Campeões, talvez esse time consiga ser competitivo também nessa temporada. Me surpreende estar em 5º neste momento no Campeonato Espanhol, principalmente pelas peças que perdeu, mas o Mitchell tá conseguindo encaixar algumas das peças que chegaram e o Girona tá sendo competitivo nesse início de La Liga. O quarto colocado nesse momento é o Villarreal. Não me surpreende, o Marcelino é um técnico que costuma implementar uma competitividade nos seus times. É verdade que perdeu um dos jogadores que estava sendo destaque no início do campeonato, Danjuma, saiu do Villarreal e foi para o Girona, o que é uma boa contratação para o Girona, porque é um ponta rápido e o Girona estava precisando desse cara. O Villarreal perde esse jogador, mas é um time que, com o técnico que tem e com as peças que já tinha, vai ser competitivo. Pelo menos nesse início de campeonato, tá mostrando cara para ser isso, né? Consegue contrarrestar os gols que sofre com a quantidade de gols que marca. É um time que tem um jogo muito direto, que encontra os espaços, que é veloz e que pode vencer qualquer um. Então, eu acho que esse Villarreal tá mostrando nesse início de competição que pode vir a ser esse time competitivo que a gente já projetava no início da temporada. 2 empates e 2 vitórias pro Villarreal, que tem o mesmo número de pontos nessas primeiras 4 rodadas que o terceiro e o segundo colocado do Campeonato Espanhol, respectivamente. O terceiro e o segundo não são novidades, assim como o primeiro não é novidade, porque são os 3 times que a gente imagina que vão estar na ponta de cima da tabela, assim como tiveram nos últimos anos. Nos últimos 20 anos de campeonato espanhol, nenhum outro time conseguiu vencer, a não ser esses 3. Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Nesse momento, finalizada a 4ª rodada, o Atlético de Madrid é segundo colocado. É um time que trouxe muitas caras novas, que ainda vai precisar de certo tempo para encaixar todos os jogadores. Na forma, o Julián Álvares foi a grande contratação, precisa ver se ele vai conseguir encaixar jogando com o Sorloth, que foi uma outra grande contratação. Se o Griezmann vai passar a ser um jogador mais de meio de campo, se o Simeone vai jogar mais ofensivamente, se o time vai se manter como tem sido agora no início do campeonato, jogando num 5-4-1, um time que se preocupa muito em não sofrer gols e tenta marcar gols no contra-ataque, que é a sua arma há muito tempo com o Simeone no comando. Então, o Atlético de Madrid ainda tem algumas dúvidas no seu jogo, mas está conseguindo pontuar, o que é muito importante nesse início de competição, com o time ainda não encaixado. Muito provavelmente vai ser um dos times que vai ir de menos a mais dentro da competição. São 8 pontos, são 2 empates e 2 vitórias, considerando que o Atlético de Madrid teve rivais complicados nesse início de campeonato. Empatou com o Villarreal, que é o 4º colocado nesse momento,
conseguiu fazer 3-0 no Girona, no momento em que o Girona ainda não estava totalmente encaixado, não como está nesse momento, e conseguiu vencer o Athletic Clube de Bilbao fora de casa por 1-0, em um jogo sofrido para o Atlético de Madrid, que conseguiu se defender bem. Em uma bola de contra-ataque, conseguiu encontrar o gol com o Ángel Correa. Então, o Atlético começa ainda não 100% encaixado, mas conseguindo pontuar e estando aí bem no topo da tabela de classificação. Segundo colocado depois dessa quarta rodada é o Real Madrid, com o mesmo número de pontos que o Atlético de Madrid, 8, também 2 empates e 2 vitórias. O time de Carlo Ancelotti ainda não está 100% encaixado. É verdade que no último jogo, no Bernabéu, como eles dizem aqui na Espanha, brotes verdes, a gente começa a ver alguma coisa nesse Real Madrid. O Valverde está fazendo um grandíssimo início de temporada, é o melhor jogador do Real Madrid até agora e um dos jogadores que está chamado a suprir a grande ausência do Real Madrid para essa temporada, que é a baixa do Kroos. Se Valverde e Tchouaméni conseguirem, de certa forma, encaixar, porque o time está sem o Camavinga e sem o Jude Bellingham, que são 2 reforços que, quando se recuperarem de lesão, vão dar muito ao Real Madrid, mas nesse momento o time está sem esses 2 jogadores. Valverde e Tchouaméni são fundamentais para que o Real Madrid consiga ser competitivo nesse momento em que o time ainda não está encaixado. Mbappé, finalmente, na quarta rodada, marcou 2 gols, o que era importante. Como eu disse, as baixas ainda são importantes para o Ancelotti, ainda perdeu alguns jogadores, vamos ver se vai recuperar agora na data FIFA, tudo indica que sim. Gravidade das lesões que pode vir a ter. O Ancelotti disse que na data FIFA ele só espera que ninguém se lesione, porque realmente o fantasma das lesões pode ser um problema para esse Real Madrid. Mas a verdade é que mesmo não jogando bem, o Real Madrid não perdeu até agora, soma 8 pontos e está ali na cola de um Barcelona, que é o melhor time do Campeonato Espanhol nesse início de La Liga. 100%, 4 jogos, 4 vitórias, metendo uma goleada de 7-0 no Valladolid, com todos os jogadores apresentando um grandíssimo nível, encaixando muito bem a ideia de jogo do Hansi Flick. É um time hoje que não precisa cozinhar tanto a bola para fazer dano no rival, é um time muito mais vertical, que tem utilizado muitos pontas, que parece, a sensação vendo esse Barça que tem sempre muitos jogadores no ataque, que é um time que produz e produz de forma danina para o rival ofensivamente, que é uma característica do Hansi Flick, mas uma ideia que os jogadores deste Barça conseguiram comprar, né? Lewandowski é o artilheiro do Campeonato Espanhol nesse nível, 4 gols, 4 jogos do Leva, 4 gols em 4 jogos do Leva. O Rafinha é o melhor jogador, talvez, desse início de campeonato espanhol, conseguindo atuar numa posição mais centralizada e lendo muito bem o que o Flick quer que ele faça dentro desse novo jogo do Barcelona. Lamine Yamal voando, sendo líder de assistências no campeonato espanhol. O Dani Olmo chegou e já encaixou direto nesse Barcelona, também está entregando muito. Então o Barça, eu acho, o Real Madrid e o Atlético de Madrid ainda tem muito para crescer na temporada e o Barça começou muito bem e o desafio é diferente, é conseguir se manter nisso, né? Mas a verdade é que hoje o Barcelona está 100% e é o grande rival neste momento a ser batido dentro do Campeonato Espanhol. É claro que o desafio é conseguir manter isso, né? Com um fundo de armário, com um banco de reservas, sem tantas peças como os outros rivais têm mais opções, né? Eu acho que dos 3 primeiros, talvez o Simeone é o que tenha mais quantidade de peças no banco de reservas, o Ancelotti talvez o que tenha mais qualidade no banco de reservas e o Hansi Flick tem um time titular muito forte, mas devido principalmente às lesões, não tem um fundo de armário tão grande assim. Então o desafio do Barça é conseguir se manter no nível que tá, e os desafios de Atlético e Real Madrid é subir esse nível, melhorar o jogo para ir conseguir não escorregar mais, não perder ponto e poder fazer frente ao Barcelona. É um início de La Liga, digamos que em alguns pontos previsível, em outros não, com alguns destaques muito positivos e outros destaques nem tanto, mas esse é o início de La Liga, esse é o balanço que eu faço aqui desse início da competição, agora que a gente vai ficar alguns dias sem campeonato espanhol pela data FIFA. E você que tá aqui e ainda não tá inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva para ajudar o canal a crescer, claro, deixa aquele like e, como não, os comentários por aqui. Eu volto logo mais, não demorando muito, em outro vídeo aqui para vocês.